Bom, então boa noite, né? Começando agora assim de uma forma mais formal, tirando toda a alegria, a conversa que a gente, né, traz também nessa abertura, porque mais uma vez eu fico a tecnologia assim, Manu chegou, aí eu fico feliz quando eu vejo alguém chegando, porque essa é uma das coisas que nós precisamos usar essa tecnologia, né? Ó, como eu estava falando, tem gente de Ilhabela, tem gente de Belo Horizonte, tem gente de Piracaia, tem gente de São Paulo, tem gente, deixa eu ver de onde mais aqui, acho que é isso, né? Mas são 5 lugares diferentes e a gente está aqui, cada um na sua casa, né? Podendo abrir a telinha, se posicionar, assim. Então, essa é uma das riquezas do online, né? Dessa internet, dessa tecnologia. Por mais que a gente muitas vezes tenha resistência, principalmente de estudar, né? Assim, porque acho que a gente também deu uma cansada, né? A gente depois da pandemia, todo mundo falou, várias pessoas me falaram, Lili, se fosse presencial, mas online, eu não aguento, não quero. Mas eu acho que isso é um presente, né? A gente poder estar cada um na nossa casa, na nossa cidade, até de pijama, né? Que delícia, poder fazer o curso de pijama, tomando um chazinho, né? Sem precisar pegar carro, sem precisar pegar trânsito, né? E a gente só apertar ali com o dedinho e abrir a tela e a gente poder se encontrar para poder trabalhar junto uma coisa que hoje é urgente na história da humanidade, é a harmonização da nossa mente, né? A harmonização do nosso campo mental. A gente vem, a ciência vem comprovando e várias histórias, várias colocações nos mostrando que hoje nós estamos vivendo numa sociedade mentalmente doente, né? Por uma mente muito transtornada, uma mente acelerada, uma mente confusa, uma mente cheia de ruídos, né? Eu gosto muito de pensar assim, né? Pensamentos aí como ruídos e que fazem com que a gente perca o momento presente e quando a gente perde esse momento, a gente perde também a ação ideal, né? Seja através de palavras, seja através de gestos, seja através de corpo. Então, mindfulness, é, na realidade, já fazendo essa introdução, mindfulness é yoga, só que tem esse caminho que foi feito por um budista em que protocolou um passo a passo, né? Então ficou muito bom para nós aí aqui falando com várias pessoas que praticam, estudam e fazem o curso de yoga, ficou muito bom porque ele condensou em um pequeno tempo ferramentas importantes para que nós possamos criar esse hábito de perceber a mente, cuidar do nosso campo mental e harmonizar o nosso campo mental, através de algumas atividades, de algumas práticas e também de diversas percepções que vão sendo oferecidas no caminho. Então, isso tudo já é uma introdução do curso, mas eu vou entrar aqui. Eu vou pedir para vocês, assim, eu vou fazer uma apresentação, né, de uma introdução para a gente poder saber a partir de que lugar nós estamos partindo, qual é a base que a gente vai olhar. Então, se você tem aí um caderninho, considerando que essa, né, já é a primeira aula, mas eu vou frisar isso mais na aula, na próxima turma, na hora que a gente começar, assim mesmo, oficialmente, o grupo, na semana que vem, que é necessário a gente ter um caderno só para o nosso encontro. Né? E aí, nesse caderno, agora, conforme eu for trazendo algumas coisas, anote, né? Anote questões, anote observações, o que você sentir ao longo desse percurso, para que depois a gente possa abrir e conversar sobre o que vier, tá bom? Não deixa passar, porque são sempre colocações bem importantes, né? Muito importantes. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer uma sequência aqui de apresentação para vocês, mas já trazendo também sobre isso, né? Então, aqui eu acho que vocês estavam aí com essa tela, né? Que a gente vai estar falando sobre o programa
Eu gosto muito de falar que não é curso, é treinamento. É treinamento, treinamento mental. A palavra mindfulness significa atenção plena, e é para ela que a gente vai olhar. As pessoas que fazem o curso para se tornar facilitadores de mindfulness, pode fazer diversos temas e pode fazer alguns movimentos nesse programa. Então, o nome que eu dei para esse programa é o programa Ser. Programa Ser que vem com essas 3 definições, né, S, seja, da gente realmente, estar sendo o que a gente é, experiencie, absorva aquilo que o momento está trazendo e respire, né, respire porque é a vida, é um processo de assimilação, a respiração como a principal ferramenta que a gente tem aí na vida, né, como a própria vida em nós. Então onde quer que você esteja totalmente lá, né, que você possa estar integralmente. Deixa eu só sintonizar. Então, esse programa Ser, ele tem essa pergunta, assim, como um pano de fundo, embora isso não seja o ponto mais importante do programa de Mindfulness. Né, mas quem somos nós, né? Quem é você no meio da história que te compõe? Quem é você dentro dos diversos quadrinhos em que você pertence, né? Seja família, seja profissional, seja no seu quarto, seja com a sua mãe, seja uma hora amigo, uma hora amiga, uma hora namorado, e nos diversos papéis em que nós vamos assumindo que compõem aí a nossa rede, né? A nossa rede de vida. Então ele traz essa colocação. E eu já vou aproveitar, porque, eu também já vou aproveitar agora para que a gente possa trazer a experiência. Porque mindfulness, por mais que hoje eu tenha um conteúdo aí que eu quero trazer, vou passar alguns slides, vou trazer alguns conceitos, mas o programa de mindfulness é prático. A gente nem vai ter teoria, é prática. Então, cada um dos nossos encontros vai ter uma introdução, e aí cada um traz a sua experiência, e dentro da experiência a gente abre, né, para investigar mais, para poder adentrar mais, mas ele não tem teoria, não tem nada para cada um estudar, não tem nada para ler, nada para ficar decorando, para se aprofundar. E isso é uma das coisas muito boas aí para quem estuda o yoga, né? Porque eu vivo falando, vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar, agora, mas também vamos praticar, e mindfulness carrega esse movimento da prática. Então agora eu vou fazer uma pergunta para você, já para direcionar você, porque todas as vezes que nós chegarmos para as reuniões, ou ficando como dica, né, para os lugares em que a gente percorre na vida, eu faço uma perguntinha agora: como você está se sentindo? Como você está se sentindo nesse momento? Você só respira fundo um pouco e percebe, sem fechar os olhos, não fecha os olhos não, fica de olho aberto aqui comigo, assim, né, mas percebe como que está o seu corpo, como que está o seu campo mental. Será que o seu corpo já se encontrou uma posição adequada ou ele está ainda se mexendo, tentando achar um jeito, incomodado com algumas coisas, querendo buscar algo? Será que você chegou com o corpo? Né. Como está a sua mente? Será que a sua mente está com a agenda aí do lado, pensando: "Não, depois disso eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou fazer tal coisa", né. Então, só observa, sabe, só observa. Porque mindfulness acompanha o sem julgamento. Então, para esse primeiro passo, desde já, é sem julgar, e isso já é um desenvolvimento, para que nós possamos aprender a não julgar. Primeiro a nós mesmos, mas olhar com discernimento. Então, nessa pergunta: "Quem é você? Como você está se sentindo agora?", passamos corpo, passamos da mente e de sensações. Se você pudesse definir qual é a principal sensação agora que você tem, o que que você observa? O que que você sente, né? Então, com essa resposta dessas perguntas, agora eu convido você
a fechar um pouquinho os seus olhos. Mas antes de fechar, eu tô vendo que tem gente aí sentada meio tortinha assim, né? Então, antes de fechar os olhos, dá uma organizada mesmo no corpo. Pode ser sentado, pode ser deitado, pode ser na cadeira, no chão, como você quiser. Mas dá uma organizada no corpo, porque no momento em que você dá uma organizada, você já diz para você mesmo: eu tô te vendo, corpo, eu tô te vendo. Eu tô me tornando responsável por você, né? E agora sim, com esse corpo ajustado, olhado, fecha um pouco os seus olhos e então respira fundo e percebe o vento chegar e deixa sentir a exalação. Esvazia, esvazia, esvazia. Sente o corpo se desprender, soltar, murchar, deixar o ar sair. Se for necessário, se estiver muito agitado, deixa sair pela boca o ar fininho, mas deixa sentir o que é a força da exalação e o esvaziar no corpo. Você observa nesse esvaziar se algo passa pelo campo da sua mente, seja um julgamento, seja uma questão, seja uma preocupação, qualquer coisa, você observa e você volta para sentir a exalação, o esvaziar. Como se essa imagem também, esse pensamento, também se soltasse no espaço, se desprendesse nesse esvaziar, como se você assoprasse para longe. Hum, então, após essa exalação, essas exalações amplas, agora foca na sua inspiração e percebe a inspiração de trazer mais força e sustentação para o corpo agora. Hum. E agora você abre os olhos. E eu pergunto para você, como você está se sentindo agora? Como você está se sentindo de corpo? Como você está se sentindo de mente? Como você está se sentindo de energia? Será que existe diferença da primeira vez que eu te perguntei e agora? Será que a diferença entre um e o outro é a presença? Deixa ficar, né? Deixa ficar com você essa investigação para que a partir desse lugar a gente possa seguir, então, agora, nesse nosso percurso aqui de apresentação e caminho e estudo do que a gente estava falando sobre mindfulness. Então, agora, opa, isso. Aí dentro desse quem é você, nós vamos olhar, né? Eu gosto muito de ter bastante clareza para deixar bem específico que mindfulness vai colocar a nossa mente na mesa de trabalho. Nós vamos olhar para os aspectos mentais que operam dentro de nós. E é extremamente interessante e importante a gente perceber que o nosso campo da mente é como essa imagem aí que vocês estão vendo, né? As informações chegando e passando, mesmo que a gente não olhe para elas. Não está vendo a imagem, Papi? Não, não. Volta um pouquinho assim, talvez esteja no outro. A Lilian, tá vendo? Tá. Volta porque deve ter mudado a tela do Ok, seu. ok. Achou? Achou? Ótimo. Então, deixa só em mim aí, deixa só nessa tela aí para você ver, né? É para ficar melhor. Então, como que é, né, esse campo mental? Esse campo mental, ele está o
tempo todo recebendo informações, por trás, por frente, por cima, para os lados, por todos os lados, né? Porque imagina você, nós estamos na rua dirigindo e você está dirigindo, o seu foco está ali na frente, mas tem coisas acontecendo aqui do lado, tem gente buzinando aqui atrás, tem gente assoviando, tem outros carros passando. A gente está dirigindo focado, mas você tem uma visão e ao mesmo tempo, mesmo que a gente não foque a nossa atenção, a gente está recebendo buzinas, sons, gente gritando, carro passando e muitas coisas, né? E assim é ao longo do nosso dia. Você consegue perceber que desde a hora que a gente acorda, que a gente está quietinho lá, com os olhos fechados, e acende, e a gente tem um tempo que ainda tem um espaço, e esse espaço é importante a gente sustentar a mente sem receber informação imediatamente, por um pequeno, que seja possível, um pequeno período, né? Para depois a gente começar a reconhecer que os lugares que a gente começa a interagir, as pessoas que a gente começa a encontrar, os ambientes que a gente vai percorrendo, nós estamos o tempo todo recebendo informações. Querendo ou não, estamos recebendo informações. E aí a questão é, né? O que é que a gente faz com elas? O que a gente faz com elas? E aí esse mestre maravilhoso, Thich Nhat Hanh, que é esse budista, que é um monge budista, que já fez a sua passagem, ele foi a primeira pessoa que trouxe essa palavra, mindfulness, poder da atenção plena, a presença, cultivar a presença. E ele tem um livro maravilhoso que depois eu coloco no grupo, né, para quem for fazer parte do mindfulness, do curso de mindfulness, eu coloco no grupo, que se chama Transformações na Consciência. E ele traz sutras. Sutras são frases pequenas que trazem um conhecimento muito amplo, muito grande. E no budismo, assim como no yoga, antigamente, né? Hoje não, hoje a gente pega um livro de sutras e a gente lê num dia o livro de sutras. Antigamente não. Antigamente a gente lia um sutra e a gente ficava com esse sutra para a gente aprender o que esse sutra quer dizer, o que esse ensinamento quer dizer. Então, no programa de Mindfulness, eu trago um sutra por cada semana, para que nós possamos ficar com esse sutra e compreender o que é que tem de verdade ali. E um dos primeiros, mas o que eu escolhi para trazer para esse primeiro encontro, que é a mente é um campo no qual é plantado todos os tipos de sementes. A mente é um campo no qual é plantado todo tipo de semente. Sementes boas e sementes ruins. Sementes densas e sementes leves. Lembra que a gente não tem controle daquilo que chega até nós? Que as coisas estão chegando? E dessas coisas que chegam nesse campo, porque é fértil, é um campo fértil, né? O que nos difere do animal? A nossa razão, o nosso campo mental. Então, é um campo fértil de evolução, já nos diferenciando, né, já nos colocando nessa faixa dos seres humanos, né? Então, nesse percurso todo, a gente vai recebendo, a gente vai recebendo, a gente vai recebendo esse grande jardim. Qual delas que nós vamos cultivar? Essa é a pergunta. E essa é a direção de Mindfulness. Qual dessas sementes que nós vamos cultivar? Nós podemos, de uma certa forma, o que acontece na natureza quando uma erva daninha chega numa planta? Quando essa erva daninha chega numa planta, ela chega pequenininha, ela chega pequenininha. E a gente até muitas vezes percebe, tem uma ervinha ali, daninha, que está naquela árvore. E muitas vezes a gente, na maioria das vezes, a gente não faz nada, principalmente as ervas de passarinho, né? Tá? Porque a gente tem muitas aqui. A gente não faz nada. E de repente aquilo começa até a ficar interessante, tem um momento que fica bonitinho. Depois ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, até a hora que ela mata a árvore que elas deu. Então é muito rico essa
comparação, para que nós possamos perceber que muitas vezes as ervas daninhas no nosso campo mental vêm com carinhas muito bonitinhas, vêm com lugares muito interessantes, que muitas vezes a gente pode olhar e falar: nossa, olha, isso aqui tá bonito, né? Mas ela vai se tomando forma, ela vai tomando forma até que ela adentra esse campo e se torna, né, a maior a abundância naquele campo, né. Daí o que que a gente faz na natureza? A gente vai lá e poda, a gente vai lá e poda, a gente corta a árvore, a gente deixa a essência da árvore, mas a gente poda os galhos todos, se ela pegou todo antes dela matar, né, gente, antes dela matar a árvore, supondo que ela pegou em tudo, então a gente vai lá e corta todos os galhos, para que a árvore se reconheça que tem espaço para poder se desenvolver novamente. Olha que importante. Como a gente falou esse final de semana, né, de abrir espaço. Olha aí, mais uma vez, né? Então, espaço. E aí, então, a gente volta para essa colocação aqui, para esse entendimento, né, do nosso campo mental, como ele opera, quais são as coisas que tem nele e o quanto, né, como que a gente se relaciona com o meio. Vamos agora fazer esse link. Então, nós compreendemos o nosso campo mental, as informações, olhamos assim por cima por eles, e como que esse nosso campo mental se comunica com o meio externo. Porque a gente recebeu as informações que a gente percebeu, né? Aquela primeira imagem. Agora também nós vamos devolver essas. A gente recebe a informação, processa a informação no nosso campo mental e devolve para o mundo através da nossa fala, através dos nossos gestos, através de todas as nossas atitudes. Então, os nossos sentidos, obrigada, Pedro. Então, os nossos sentidos, né, nossa escuta, nossos olhos, nossa boca, nosso nariz, nosso tato, eles são a ponte, eles são a ponte. Inara, feche o seu microfone, por favor. Os nossos sentidos são a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. Sim, respira, né? Simples assim, mas a gente precisa reconhecer a importância que os nossos sentidos, que o nosso sistema sensorial tem nessa constante troca, né? Porque daí a gente vai conseguir olhar melhor, com atenção, para essa nossa relação. E daí o que que acontece, né? Aqui que eu trago esse dado também da neurociência, que para mim é um dado chocante, né, que de acordo com essas informações que a gente recebe, só um minutinho. De acordo com essas informações que nós recebemos no nosso campo mental, que adentra através dos nossos sentidos, do nosso corpo, essas informações, elas geram um processamento neuronal, processamento onde circuitos são estabelecidos a partir dessa informação, mandando outras informações para o nosso corpo, né? Fala tal coisa, e mexe a mão, faz de tal jeito, né? Então, o tempo todo esse estímulo e essa resposta. E o nosso cérebro, ele tem a facilidade de reconhecer um caminho e a inteligência de querer economizar energia numa determinada operação, numa determinada função. Então, ele adquire esse caminho muito rápido, e isso se chama hábitos na nossa vida, né? Então, a gente aprende a andar, a gente aprende a comer, a gente aprende a falar, a gente aprende a dirigir, a gente aprende a mexer no celular, a gente vai aprendendo coisas. Lembra no começo, quando a gente foi aprender a dirigir, que a gente não sabia pôr o pé, né, a gente não sabia nem olhar lá direito qual que era a embreagem, tinha que olhar para baixo para achar a embreagem, freio, senão ia pôr errado, mexer no câmbio, a gente fazia as duas coisas, olhar no retrovisor, mexer no mudar a marcha, pisar na embreagem, nossa, era muita coisa. Hoje a gente faz isso e além disso a gente mexe no celular, a gente ainda conversa, a gente faz outras coisas.
porque o nosso cérebro aprendeu esse caminho. Aprendeu, assim como comer, falar e todas as outras coisas. Então, a partir desse circuito estabelecido, dessa informação estabelecida para o nosso funcionamento, esses hábitos começam a ser automáticos. Isso é o piloto automático, que a gente fala tanto por aí, né, ultimamente, a gente tem falado tanto, e é muito bom que a gente fale, para que a gente observe. Uma parte é necessário que a gente tenha um piloto automático, porque senão já imaginou a gente ter que aprender a escovar o dente todo dia, ou aprender a dirigir todo dia, não ia dar certo. Então, é muito bom, o nosso cérebro é tão inteligente que é muito bom que ele adquira hábitos. Porém, ele adquire também hábitos não saudáveis por causa das ervas daninhas na nossa mente, no nosso campo mental. E no momento em que esses hábitos não saudáveis começam a se instaurar no nosso dia a dia, essa é a colocação do piloto automático. E essa é a informação que eu tinha trazido, que eu volto aqui agora para esse slide, que é que mais que nós, seres humanos, vivemos cerca de 70% a 80% da nossa vida no piloto automático. Ou seja, nós não sabemos o que estamos fazendo. A gente dorme sem saber que a gente está dormindo, a gente come sem saber o que a gente está comendo, a gente encontra com as pessoas sem saber que a gente está encontrando com as pessoas, a gente toma banho sem saber que a gente tem desfrutado do banho, a gente caminha e tudo mais, né? A grande maioria das situações. Então, nós temos esses dois lugares. Se a gente tem o piloto automático, vai ter um lugar que não é tão automático assim. E é nesse lugar que nós queremos chegar, nesse lugar que não é o piloto automático. Opa, só um minutinho. E aí, né, nós temos esses dois lugares. Esse piloto automático que funciona, que é a nossa mente, que é o tempo todo a gente está em ataque e fuga. Ataque e fuga. O tempo todo nós estamos operando dessa forma. Ou seja, a gente está sendo arrastado a gente está sendo arrastado pelos nossos hábitos, né? A gente cai em diversas armadilhas da gente mesmo, a gente mesmo cria para nós mesmos. E a gente está o tempo todo buscando afirmações. A gente está o tempo todo querendo, convencer as pessoas. A gente está o tempo todo evitando determinados lugares, porque a gente tem o nosso dia e o nosso dia é exausto. A gente chega no final do dia, a gente está cansado, porque a nossa mente faz com que o nosso corpo canse muito mais rápido do que ele realmente cansa, muito mais. Porque a gente está empurrando de nossos aspectos e os nossos ruídos o tempo todo, né. E uma das coisas fundamentais no piloto automático, o pensamento, eles parecem e a gente acredita que são reais. Esse é um erro e é uma coisa, assim, muito difícil de que a gente poder observar que os pensamentos têm a força que nós damos para eles. Então, se a gente acredita que eles são reais e a gente fica neles, eles realmente, né, se tornam realidade. Isso gera uma agitação, isso gera um aceleramento em nosso corpo físico e emocional e mental. A gente vive com a sensação de atraso. Isso é uma coisa que eu venho perguntando para todo mundo, assim, e perguntando para mim mesmo, porque muitas vezes eu me percebo dentro desse lugar. Mas só que, infelizmente, hoje, veja se você não é aquela pessoa que acorda atrasado. Tem que olhar para a realidade. Tem, assim, aquele que é atrasado mesmo, né, atrasado ou atrasada, a pessoa está sempre num horário está sempre atrasado, chega sempre mais tarde, 5, 15 minutos, meia hora, sempre está sempre atrasado, mas tem pessoas que não estão atrasadas, mas a sensação, o ritmo interno
é que está atrasado. Ou seja, isso é péssimo, né, gera uma angústia, gera uma dificuldade. Então esse é o lado do piloto automático. Agora quando a gente faz off, porque é igual liga e desliga, a gente off, desliga o piloto automático, a gente nós vamos para o modo existente. O modo existente de viver cada momento, ele traz em si a liberdade, porque a gente está livre de ideias, colocações daquilo que a gente ia falar, daquilo que a gente está esperando. A gente lida com a situação de uma forma aberta, uma forma que traz um frescor, por mais complexa que ela seja. A gente não deixa ela ainda mais complexa. A gente olha diante da verdade, é isso, o presente é isso. Então, o que que a gente faz com isso agora? Mas a gente já carrega a liberdade de ação. Nós deixamos de ser condicionados a ter a mesma e velha resposta a tudo o que acontece na vida. A gente começa a perceber que a gente tem habilidades, que a gente pode agir de forma diferente, que a gente pode falar coisas diferentes, que a gente pode estar em lugares diferentes. Então começa a nascer dentro desse modo existente esse lugar de habilidade, porque nasce a partir de escolhas mais lúcidas e não de um sistema nervoso que ataca e foge, mas de um sistema nervoso consciente, que tem espaço para olhar as coisas, né? Então as tarefas não são mais pesadas, exaustas, elas são revigorantes. É uma delícia, porque a gente está envolvido com o que a gente está fazendo. Mesmo que seja uma coisa chata, mesmo que seja uma coisa chata, a lente com que a gente olha para cada situação, ela se modifica, porque a gente vai vivendo cada situação de acordo com aquilo que nós internamente nos posicionamos, certo? Então, muda totalmente quando a gente muda essa lente, né? A gente vai ter mais assertividade, porque a gente não está tão embolado nos ruídos. Objetividade é uma consequência, porque tem clareza, tem espaço, tem liberdade, tem habilidade, né? E, consequentemente, uma das coisas mais maravilhosas que nós temos como seres humanos, a criatividade. E não é a criatividade só para fazer uma obra de arte, para escrever um livro, para fazer um projeto. É a criatividade para fazer a sua própria vida. É a criatividade para fazer um almoço. É a criatividade para arrumar um vaso de flor na sua casa. É a criatividade para querer pintar a sua porta. É a criatividade de querer mudar de caminho. São vários lugares no nosso dia a dia. Então, escreve bem grande no seu caderno aí agora, o que eu vou dizer, porque é extremamente importante. Os detalhes compõem os grandes momentos. Os detalhes compõem os grandes momentos. Então, ao invés de nós olharmos para os grandes momentos, vamos olhar para os detalhes, porque através dos detalhes as histórias vão ficando mais interessantes, né? E, consequentemente, dentro desse modo existente, nós temos aí, né, essa estabilidade para poder fazer as nossas escolhas. Então, mais uma vez, só fechando esse piloto automático em modo existente, né? Então, mindfulness, mais uma vez, ele quer fazer com que a gente perceba os hábitos que estão no nosso modo automático de viver e que nós, através das ferramentas, possamos habitar com mais consciência e atenção o modo existente. Então, a gente vai fazer off aqui e ligar aqui. E aí a gente vai vivendo, de repente vai ligar o automático, porque é o que vai estar sempre ligado, né? Ligou, mas aí a percepção desliga e liga o outro. Só o fato, ó, guardem isso, pessoal. Ou melhor, não guardem não, investiga isso. Não guarda nada, investiga na sua vida. Só o fato de percebermos
quando estamos tendo um hábito não saudável, nós já modificamos o hábito. Já é o primeiro lugar para modificar, porque ele se torna mais fraco. Aí o que que vai vir depois? A decisão, a escolha. Nós vamos, cada um, quando se depara com o modo automático, vai escolher: eu vou continuar ou eu vou fazer algo diferente? E aí eu vou contar para vocês que a gente vai cair muitas vezes no pé na jaca. A gente vai cair muitas vezes, mas a gente está sem julgamento. Lembra a prática do sem julgamento? Mas do reconhecimento? E aí a gente fala: ai, olha só, é a vida, é a roda, samsara, vai acontecer de novo. E essa é a chance da gente ir treinando, eliminar aí essas ervas daninhas que nos colocam no piloto automático. E eu vou mais uma vez agora, então, para que você trazer para a experiência, investiga o seu dia a dia. Investiga o seu dia hoje. Dia a dia não, só hoje. Investiga hoje, né? Lembra lá de como você acordou hoje. Vai junto comigo aqui que eu vou falando e você vai refletindo. Como você acordou hoje? Será que você acordou atrasado, rapidinho, devagar, lembrou de respirar, deu uma espreguiçada no corpo, já saiu levantando da cama já achando que saco, vou ter que levantar mesmo? Não vou dar sugestão não, desculpa. Investiga você, como você acordou. Depois, o tempo que você percorreu ali entre você acordar, fazer a sua higiene, comer alguma coisa, como foi? Você lembra o que que você comeu? Você lembra o sabor daquilo que você comeu? E se você estava com alguém, como que você se estabeleceu nessa relação? Será que você conversou, ouviu, né? Ouviu, de ouvir, de escuta essa pessoa? O que que você conversou com ela? Você lembra? Será que você lembra? Depois você saiu, o que que você fez, né? Como que você fez? Até você ir almoçar, como foi seu almoço? Que roupa você estava? Onde foi seu almoço? Onde você sentou? Como foi a relação? Depois na parte da tarde? Será que tinha ali mais, até agora, mais piloto automático ou modo existente? Será que você estava realmente presente através dos seus sentidos com a pessoa que você encontrou? Será que você estava realmente presente através do seu sentido com a comida que você comeu? Com a roupa que você trocou? Com a casa que você habitou? Com o percurso que você fez? Aí você chegou aqui, né? Aí você chegou aqui. E como você chegou aqui? Investiga. E cuida para não julgar. Esse é um aprendizado, porque nós somos educados e a gente tem esse hábito, né? Nós temos esse hábito de criação de julgamento, né? Então percebe, a gente vai, é um convite para abrir a lente para enxergar o julgamento e às vezes que ele surge. E quanto mais nós julgamos o externo, pode ter certeza que tem muito auto-julgamento, né? E o julgamento, todas as vezes que você observou, pensa nele um pouquinho. Você viu uma pessoa e de repente você já criou uma história sobre aquela pessoa. Aí de repente você vai conversar com a pessoa, não era nada daquilo que você tinha pensado, nada, era outra coisa diferente. Então o julgamento, na maioria das vezes, ele é totalmente enganoso. Ele erra todas. Imagina consigo mesmo quanto que você erra no auto-julgamento. Então, ficamos com essa reflexão.
e seguimos mais um pouco, seguimos mais um pouco nesse nosso caminho de atenção. Estão me acompanhando, todo mundo? Muito bom. Então, estão aí com a imagem, né? Estão vendo a imagem, né? Voltou a imagem agora. Então, viver no piloto automático é como atravessar a vida de olhos fechados. Mindfulness é um convite para abrir os olhos, reestar no presente e realmente viver cada momento, né? Então, eu gosto dessa imagem porque, olha só, quem está refletida é a imagem que reflete no espelho, né? Cada um olhando para a imagem que se reflete, que é você mesmo, né? E aí agora eu quero trouxe um pouco desses dados aqui, assim, só porque também importante, né, valioso, porque existe esse estudo que mostra, antes eu vou falar sobre isso aqui, ó, isso aqui. Existe esse estudo na neurociência trazendo esse milagre. O corpo já é milagre, né, gente? Agora o cérebro, então, nem se fale. E agora mais essa da neurociência, a neuroplasticidade, por favor, né? É de ficar de joelho. A neuroplasticidade. Olha que coisa linda. A neuroplasticidade se refere ao modo que o cérebro tem de encontrar novos caminhos, novos circuitos. Então, o que a gente está falando é exatamente sair do piloto automático e entrar no modo existente. E a ciência comprova a capacidade do sistema nervoso de mudar, de adaptar-se a um nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento neuronal. E olha só o que está escrito aqui nessa última frase. E quando sujeito a novas experiências. Então, essa é a base científica, que a gente já vai saber por quê, que mindfulness nos traz. Ou seja, é o momento em que a meditação se junta com a neurociência e comprova que as principais atividades do cérebro fazem transformações nele mesmo, né? Então, olha que maravilha. E aí, quanto tempo, né? Porque essa é a pergunta, assim, que muitas pessoas falam. Tem gente que fala, em 21 dias, agora a gente recebe um monte. Faça 21 dias dessa meditação que a gente, ó, aprende. Faça não sei o quê, né? Então, tem algumas referências, eu nunca vi, mas já me disseram que nos textos sagrados da Índia tem essa colocação, né, de 21 dias, de fazer uma coisa contínua, mas eu nunca vi. Mas aí eu fui buscar um pouquinho agora, né, dessa ciência que a gente tem hoje e que alguns estudos mais consistentes na ciência, né, mostrando que, em média, 66 dias, ou seja, né, de 2 a 8 meses, mínimo, mínimo de 2 a 8 meses. Do quê? Do que ele está falando aqui? Deixa eu só voltar. Ele está dizendo para nós, a ciência está dizendo que se nós tivermos uma atividade, criarmos uma ação num período constante, todos os dias, de 2 a 8 meses, aquele hábito, aquela informação, aquela erva daninha, vai modificar para essa que está entrando. Nós vamos trocar um hábito por outro. Nós vamos tirar a erva daninha, podar a erva daninha e cultivar a flor da semente, né? Aquela potência. Então, por isso, baseado nisso, é que essa pessoa, já vou pôr ela aqui já, John Kabat-Zinn, vou pôr ele aqui, opa, já volto para cá. John Kabat-Zinn, esse médico, doutor em biologia molecular, professor da Faculdade de Massachusetts,
fundador do Centro de Mindfulness e Medicina e principalmente criador do programa de redução do estresse baseado na atenção plena. E o que que ele fez, assim? Ele tem uma história, vou deixar ele aí para vocês ficarem vendo enquanto eu conto um pouquinho a história dele. Ele é budista, né, budista de muitos anos, e ele estava numa meditação Vipassana, que aqui tem alguns que conhecem, né, o Vipassana, e ele, na meditação Vipassana, ele recebe essa informação, que ele é médico, né? Médico, tem vários centros de pesquisa, e ele recebe essa informação de criar um programa que tenha um protocolo, um método, durante um período, para que a ciência possa comprovar isso que a gente falou, a neuroplasticidade, a capacidade de criar novos caminhos. Então, ele cria esse programa MBSR, Mindfulness, o primeiro programa protocolado na escola de medicina e no hospital de medicina, e ele cria esse programa e o resultado é incrível. E o resultado é incrível. Então, não é à toa que hoje Mindfulness percorre o planeta e está inserido em vários e vários hospitais e centros de desenvolvimento, e centros neurológicos, e centros de ciência, porque uma coisa fundamental da diferença do yoga e mindfulness é que mindfulness não vai falar em espiritualidade, vai falar em ciência, né? Então, só para fazer essa relação assim, né, que também é importante. Então, ele traz esse protocolo de 8 semanas. Uma outra coisinha, olha aqui que eu trouxe, eu tinha pulado esse slide, voltei, a gente estava falando dos caminhos neuronais. Olha só, antes de uma meditação, olha só o cérebro dessa pessoa, né, do lado esquerdo. Depois de 8 semanas de meditação de mindfulness. Eles têm esse estudo que ele traz essa relação do que acontece dos circuitos neuronais. Percebe que esse primeiro, olha o tanto de informação, olha o tanto de vibração, né, de coisas acontecendo, fervendo a cabeça. Na outra, tem uma tranquilidade já, né, só de olhar para o desenho, tem uma paz. Então, ele traz esse programa, que é um programa de 8 semanas, que é um encontro por semana. E nesse encontro por semana, nesse um encontro por semana, nós vamos fazer uma prática formal e uma prática informal. Uma prática formal é uma prática que você vai ser convidado a sentar, ou a andar, ou a deitar, ou a caminhar, né? Porque mindfulness fala que nós podemos desenvolver a atenção plena nas todas as posturas, seja deitado, sentado, caminhando, né? Passeando. Então, a gente vai ter essa meditação formal com um determinado tempo, com um determinado objetivo, com um determinado foco. E junto uma prática informal. Essa prática informal, ela vai trazer os atributos que são super importantes. E o primeiro deles é o não julgamento. É um atributo. Então, e além disso, ele vai trazer práticas para que nós possamos usar no nosso dia a dia, para que a gente possa fazer a percepção daquilo que é automático e ter atitudes no modo existente. Então, por exemplo, não é ainda essa semana, porque eu vou começar oficialmente na semana que vem. Mas quem for começar o curso na próxima semana vai passar uma semana buscando fazer coisas com a mão não habitual. Então, se você faz tudo com a mão direita, você vai buscar fazer as coisas com a mão esquerda. Você pode até começar também a fazer de vez em quando agora, não tem problema não, porque já vai ser muita experiência, vai ser muito legal. Então, nós vamos usar o corpo para desenvolver um novo caminho. Sim, percebeu? Lavar louça? Lava louça. Não, eu gosto do mais básico. É tudo. Depois, no próximo encontro, eu vou explicar detalhes. Mas só, por exemplo, escovar o dente, que você pode já fazer hoje, só para experimentar. Você está acostumado a escovar o dente com a mão direita, escova com a mão esquerda. O que que vai acontecer? Daí você percebe. Será que você vai ficar irritado? Será que você vai desistir?
Será que você vai achar engraçado? Será que você vai dar risada? Ou você vai continuar até você conseguir? Né, então, essas atitudes que fazem a diferença, né, então essas práticas informais, ela carregam esse objetivo. Então, toda semana no nosso encontro, a gente tem uma prática formal e uma prática informal. E essas 2, as práticas formais, elas são gravadas. Todas elas eu disponibilizo para vocês e vocês vão poder estar tanto fazendo download quanto praticando, né, que é para isso, praticando durante uma semana, para ao todo dar os 66 dias lá que a gente acabou de ver no estudo que para modificar um padrão. Ok? Até aqui, entendeu? E fora isso também, eu vou estar passando alguns vídeos, vou estar passando algumas leituras para que a gente possa complementar. Mas como eu falei, não é nada teórico, é prático. Vai ser filmes para poder assistir, né, um livro para quem gostar de ler, mas nada muito teórico mesmo, só mais prático, certo? Então, aqui a gente tem, olha só também, apresentando para vocês, né, que nesse protocolo aí dessas 8 semanas, nós temos esses temas que vocês estão vendo. Mudar é fácil, cada encontro é um tema. Mudar é fácil, respirar é natural, mantendo o corpo consciente, simplesmente ser, momento a momento, acolhendo as emoções, apaziguando a mente, vivendo mindfulness e cultivando a paz. Do lado, aquilo que eu comentei, que a gente vai utilizar nas práticas informais, as 9 atitudes. A gente vai falar sobre cada uma delas e a gente vai trazer, vamos trazê-la para o nosso dia a dia. Não julgamento, mente de principiante, paciência, confiança, tranquilidade, aceitação, desapego, gratidão e generosidade. Então, desenvolver novas habilidades é uma forma de cuidar de si, dos outros e do mundo à sua volta. Todo mundo percebeu isso? Lembrando lá do início que a gente falou, e nessa interação constante de fora para dentro e de dentro para fora? Sim, permitindo assim adotar formas de agir e de ser que sejam muito mais produtivas e harmônicas para nosso viver. Então, aqui, essa colocação que eu gosto muito também para trazer essa reflexão. O único modo de influenciar o futuro é nos apoderando do presente, seja ele qual for. Pensa um pouquinho nisso, né? E eu vou só aqui também, acho que eu falei bastante, já já eu volto ali. Respire um pouco aí também, enquanto eu respiro. Quero saber se vocês têm alguma colocação, quer trazer algo, quer trazer uma pergunta, quer colocar alguma coisa. Estou aqui aberta agora, passo o microfone um pouquinho para vocês enquanto eu tomo um chazinho e respiro com mais calma. Bom, então vou seguir, ok? Então eu vou seguir mais um pouquinho. Ai, pouquinho não, hein, gente? Ó, um pouquinho de novo. Vou seguir mais um tanto, um tantinho. Oi, Lígia, chegou, vamos junto. Vamos seguir então. Então, o poder da presença, né? Poder da presença. E aí, para você refletir, vai com calma, não lê tudo, não. Eu leio e você reflete. Você alguma vez vivenciou, realizou, pensou ou sentiu alguma coisa fora do agora?
Tem jeito? Percebe como é muito mais fácil do que a gente pensa? Que não é pensando? Tem jeito de você vivenciar, realizar, pensar ou sentir alguma coisa que não seja no agora? Você acha que vai conseguir algum dia viver isso? É possível alguma coisa acontecer ou ser fora do agora? Pensa um pouco. É possível alguma coisa acontecer ou ser fora do agora? Se a gente tem alguma coisa, preocupação com o futuro, se a gente tem alguma preocupação sábado, mês que vem, quando chegar lá no mês que vem, é o agora. E aí que vai ser o momento. Por enquanto ele não está acontecendo. O que pode acontecer são projeções daquilo, mas não a realidade. Sim, pois é. Então é mais fácil. Então, qual é o primeiro passo, né, para todos aqui, tanto do yoga quanto de mindfulness? Que é a primeira coisa para nós desenvolvermos, né? Que é, o, o que é a primeira coisa que nós precisamos para desenvolver o poder da atenção plena? Percepção. Percepção. Percepção da experiência. Pô, Lili, experiência do quê, né? Percepção da experiência. Do denso ao sutil sempre, né? A gente já está acostumando com isso, do denso ao sutil sempre. Então, primeira percepção do corpo, que está vivendo uma determinada ação. Você está comendo, o corpo está comendo, você está sentado, você está andando, você está dirigindo, o corpo está em ação. Então, ampliar a percepção da experiência no corpo. Depois, amplia mais um pouquinho. Porque do denso ao sutil é assim, né? Então, a gente está pequenininho assim, estamos vendo o corpo. Aí a gente aumentou a lente foi para a mente. Ampliar a percepção da experiência do campo da mente. A mente, ela está focada ou ela está dispersa? A gente precisa saber. Lembra que eu falei que a gente está pondo a mente no campo, na mesa de trabalho? Então, a gente vai saber disso. Depois, amplia mais um pouquinho essa lupa, essa lente vai aumentar mais um pouquinho, e então a gente observa a respiração. A respiração em nós é a vida, é a chave, né, que conecta visível e invisível, corpo e energia, corpo e mente. A respiração é o instrumento que conecta corpo e mente. Então, se alguma coisa, ó, vamos observar isso agora aqui comigo. Simples, objetivo e extremamente importante para nossa percepção, né? Para nossa constatação. Porque, mais uma vez, não é para acreditar no que eu falo, é para experimentar e reconhecer por si só. Então, alguma coisa acontece no seu corpo. Você leva um tombo. Não precisa ser nem só um tombo, não vamos ser tão assim. Um tropeço, sabe? Você tropeça assim. Quando você tropeçou, aconteceu uma coisa no seu corpo. O que que acontece na sua respiração imediatamente? Ela modifica o ritmo. Ela trava. O tombo vai fazer a sua respiração travar. Pesquisa isso. Vai travar. Travou a vida, travou a vida, que é a respiração, a vida trava. É tudo rápido, né, gente? Muito rápido esse nosso corpo maravilhoso. E o que que acontece com a mente? A mente manda uma informação para o corpo. Muitas vezes é tristeza, muitas vezes é raiva, né? Ela já processa aquilo que aconteceu com o corpo, com a respiração que teve essa reação, e já traz ou é vergonha, medo, várias coisas que acontecem naquele pequeno tropeço que interfere na nossa mente, nas nossas emoções.
na nossa respiração, ou melhor, vou fazer a sequência, no nosso corpo, na nossa respiração, na nossa mente e nas nossas emoções. É essa a sequência. Tá tudo junto, operando e rápido demais. Você tá aqui, você tá aí onde você tá, de repente você ouve um barulho aí na sua janela, na sua porta. Bem, o que que acontece? Você leva um susto. As informações, os sentidos, né, nossas janelas de união entre externo e interno, levam um susto, levou um susto de um som, a respiração trava e mesma coisa, vem alguma coisa para a mente. Nossa, que será? Alguém entrando aqui em casa? Seu coração começa a bater forte, você começa a ficar com medo. Então a gente reconhece que como as nossas camadas, os nossos instrumentos para viver a vida, nosso corpo, nossa energia, nossa mente, vou pegar só essas três do mindfulness, elas estão totalmente conectadas e operando o tempo todo junto. Então, se a gente sabe disso, o que que acontece então se você atuar na sua respiração? Se você respirar grande na sua respiração, como a gente fez no início da prática, inspira grande e solta. Você manda uma mensagem para o seu corpo e uma mensagem, ou você manda uma mensagem para a sua mente que o seu corpo recebe imediatamente. Imediata é a mente. Imediatamente. Então, se você está vivendo e você foca em algo na sua mente, você foca no seu banho. Você vai tomar banho, você foca no seu banho. Você percebe entrando, você percebe a água caindo, a temperatura, o cheiro do sabonete, passar no corpo, você sente, você foca a sua mente nesse sentido, nessa ação que você está fazendo. O que que acontece com a respiração? O que é que acontece com a mente? Né? O que acontece com o corpo? Né? Então, o que que a gente tem aqui? Se a gente atuar na respiração, a gente harmoniza corpo e mente. Se a gente atuar na mente, a gente harmoniza respiração e corpo. E sim, se a gente atuar no corpo, a gente harmoniza mente e respiração. É mais difícil, tem mais necessidades, né? Mas o sutil é sempre mais poderoso que que o denso. É por isso que a gente está estudando a mente. É por isso que a gente está olhando para a mente, porque ela é sutil, mas ela é poderosa. Então é aí que a gente sabe, então o que que a gente precisa para praticar mindfulness? A gente precisa de um corpo, da respiração e da mente, e do tempo e do espaço. Ou seja, aqui agora você, né, com essas camadas, vivenciando e praticando o poder da atenção plena. Ok, até aqui? Alguma colocação? Bom, então, só fechando, né? Tô fechando. Primeiro ponto para a gente desenvolver é a percepção da experiência. Corpo, mente e respiração operando juntos, uma coisa inseparável da outra. Percebendo qual é a melodia que geralmente está tocando aí dentro de cada um de nós. Opa! Bom, em termos de conteúdo, teoria e um pouquinho de prática, é isso que eu queria trazer. Quero saber se vocês têm alguma colocação. Por favor, Papi, pode abrir. Abre o microfone, Papi, abre o microfone. Vê se foi. Agora? Uhum. Eu acho que até uma colocação para você explicar um pouquinho para mim. Acho que a minha grande dificuldade é disciplina.
E então, para mim, eu não sei se estou olhando aqui, para mim, está me parecendo que eu vou desenvolver essa disciplina através de tudo isso aqui. Está correto? Ou eu estou querendo muita coisa? Olha, tá, eu acho, você está me ouvindo? Tá, né? Estou com o microfone. Sim, com certeza. É assim, é necessário uma disciplina para mudar um hábito. Quantas vezes a gente teve que pegar a colher e pôr na boca e errar para acertar? Quantas vezes a gente teve que fazer aula de direção para aprender a dirigir? Então, esse programa de mindfulness por isso que chama treinamento, porque através dos exercícios e da prática formal e informal, que vão ser propostas para se praticar todos os dias, a disciplina é um impulso, né? É uma necessidade, né? E eu gosto muito de trazer essa palavra disciplina, né? Que, assim, disciplina vem de discípulo. Uhum, Discípulo vem de um lugar em que a gente se coloca para aprender algo. Então, a disciplina, a gente decide primeiro. Tem que haver uma decisão. Tem que haver essa decisão. Eu quero, eu vou fazer. E o resultado, né, da prática e o resultado desse programa, ele é proporcional ao que cada um faz. Eu assim, dos todos os grupos que eu tive pessoas que foram extremamente disciplinadas, em que me agradecem até hoje, assim, muitas trazem coisas incríveis. Já tive gente que foi mais ou menos disciplinada, tive pessoas que foram totalmente indisciplinadas, né, uhum, teve de tudo. Então, assim, é muito importante a gente reconhecer que a prática depende do empenho de cada um. A gente vamos pegar novamente a horta que a gente falou das ervas daninhas, uhum, né. Cada um é dono da sua horta. Se você não olhar, cuidar, ela vai seguir. O que que é horta, né? A gente tem que ter essa dedicação, mas principalmente esse envolvimento e essa vontade com V maiúsculo. E uma das coisas que eu falo para as pessoas todas também, quando está começando o curso de Mindfulness, aproveite, aproveite, porque poucos passa muito rápido 2 meses, um encontro por semana, passa muito rápido. Então, a gente tem chance, "Ah, puxa, né, amanhã vou acordar cedo e vou fazer tal coisa, tal coisa", aí passou amanhã, não fez. "Ai, não fiz", "Não, mas vou fazer depois de amanhã, vou fazer, vou fazer". E por isso o bom do grupo é que um estimula o outro. Por quê? Para a gente quebrar um hábito, a gente não é fácil, não é fácil. Alguém acha que é fácil? Se fosse fácil, a gente estaria vivendo num paraíso, ser humano todos, mas não. É complexo, exige uma ação, mas antes da ação exige uma decisão. Então vem desse lugar, eu decido, eu vou. Sem se preocupar: "Ai, nossa, será que eu vou ter que fazer todo dia? Será que eu não vou fazer? Não, 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 eu não sou, não, não sou essa, não vou fazer todo dia". Ou seja, nesse movimento a gente já começa a se apegar a um aspecto mental, sem experimentar, né, sem experimentar. E das atitudes de mindfulness, que também entra logo já no segundo encontro, na realidade, é a mente de principiante, é a mente da criança, é a curiosidade. Tipo, eu vou fazer, o que que vai acontecer? Quero ver, quero sentir, quero saber se dá resultado, quero experimentar isso. Por quê? É na nossa própria vida, não é na vida daqui não sei quantos anos, é a nossa vida agora que está acontecendo. Então é agora que a gente vai experimentar, viver essas ferramentas com disciplina, para a gente poder sentir de fato o que que é. E fazer escolhas. "Ah, hoje eu não vou meditar, hoje eu não vou, ah, não vou, essa semana não foi, não rolou, dessa vez não rolou", né. Então, muitas coisas podem acontecer, mas a intenção é sim desenvolver uma disciplina. ok, perfeito.
Não. Mais alguém? Eu queria falar, Vontade, dar pode falar. um depoimento para a PAP. Eu já fiz esse curso É, e a disciplina vem com muita sutileza, muita naturalidade, porque são exercícios que dá vontade de fazer e repetir diversas vezes. Então, não é um estudo assim da forma mais literal. É uma prática que vai para o dia a dia, a gente começa a reparar nas nossas atitudes, e aí que está a presença, e isso se transforma numa grande brincadeira, num despertar. E é muito gostoso, muito gostoso. Mas eu sou suspeito para falar, porque eu já fiz, mas eu adoro. legal, obrigada, agradeço. Obrigada Mais, mesmo. mais que uma vez ainda, hein? A Lígia também está aí, segunda vez, né? Lígia já fez também o curso e tá aqui, vai fazer de novo com a gente essa jornada. E eu acho muito bom quem já fez fazer de novo, porque são novos lugares, é mais um estímulo, e eu acabo sempre mudando uma coisa ou outra aí no decorrer do caminho, sabe? Então, eu acho muito, muito bom mesmo. Sejam bem-vindos. A Inara também já fez, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa, pessoal? Porque eu vou fazer uma praticazinha com vocês, assim. Então, se tiver alguma dúvida, alguma colocação, alguma pergunta, algum questionamento, alguma questão. Eu vou fazer um comentário, Lili. Eu já fiz, eu agora, estava tendo, nossa, vontade de fazer esse curso de novo, porque realmente são vários lugares. Então, eu, naquela época, até vendo você falar aí, eu fui mais ou menos disciplinada meia boca. Eu tenho muita coisa que eu ainda faço. Mas aí você fez essa percepção, é uma auto... eu vi que não, eu acho que eu poderia ter sido bem melhor. Muito bom, Entendeu? muito bom. É muito interessante. Por isso que é o Muito bom. convite. Por isso que é o É, convite, assim, de fazer de novo mesmo. Fazer de é, novo mesmo. eu vou ver, mas eu estou um pouquinho atarefada. Por exemplo, aquela hora que eu abri, foi a hora que eu terminei de fazer meus negócios. Sabe quando você está assim, eu falei, hoje eu estou exausta, estou Ah, olha querendo. lá, você lembra que a gente falou no começo do piloto automático, né? E deixa eu aproveitar esse gancho que a Inara trouxe, assim, que é muito importante também, né? Como essa colocação, frisar esse lugar, assim, do lugar exausto, dessa reflexão que a gente passa ao longo do dia, para a gente poder olhar para o nosso dia e averiguar as coisas que aconteceram. E reconhecer, será que é uma exaustão, né, que vem mesmo do físico, ou é uma exaustão mental? Que, é lógico, vai para o corpo, como a gente já viu, né, esse caminho de união, de ida e volta. Porque na maioria das vezes hoje, essa exaustão, ela vem, ela está vindo dos nossos ruídos mentais. Faça aí, faz isso, faz uma coisa, faz outra coisa, aí chama outra, alguém liga e faz, e atravessa uma coisa, e resolve uma outra coisa, e daí são duas coisas, são três coisas, né? A gente está vivendo muito esse imediatismo de coisas atravessando o nosso dia a dia. E a gente fica exausto, porque em meia hora são 5 assuntos, ou são, sei lá, 3 assuntos que sejam. A gente tem que resolver uma coisa de meia hora, tem que resolver um assunto, depois tem que entrar em outro assunto, depois outro assunto. Ou seja, a nossa mente, ela vai para um lado, vê isso, depois ela tem que voltar para cá, ver isso de novo, depois ela tem que voltar de novo, ver isso. Ou seja, a gente fica que nem ping-pong, né? A nossa mente olhando para tudo que a gente tem que ver, decidir, fazer, e a gente fica exausto. E a gente fica exausto, é um resultado. E aí, mindfulness, além, né, assim eu falo, um efeito colateral de mindfulness é a organização interna. E no momento que a gente organiza internamente, nós vamos perceber nessa mente na mesa de trabalho, que muitas coisas podem ser eliminadas, que muitas coisas não pertencem para o momento presente, que muitas
preocupações não estão de fato acontecendo. E o fato da gente conseguir focar, concentrar, né? Agora eu estou fazendo isso, eu estou fazendo tal coisa, agora eu estou fazendo tal coisa, estou fazendo tal coisa. Focar a ação naquilo que está sendo vivido faz com que a gente ganhe tempo. Por que que a gente ganha tempo? Porque a nossa mente não está tão na confusão, ela está mais clara, ela tem clareza. Então, o nosso dia e as nossas atividades, além de serem mais assertivas, lembra que eu comentei? Além de Uhum. serem mais objetivas, ela tem essa clareza para poder fazer o que é para ser feito e não se cansar tanto. Então, é um efeito colateral, nós, além da exaustão, né, conseguir não ficar tão exausto com as coisas que estão acontecendo ultimamente, mas sim poder fazer e olhar coisa por coisa, cada coisa no seu momento, instante a instante. Então, isso é valioso a gente experimentar também e reconhecer isso no nosso dia a dia, né? Muito bom. Mais alguém? Eu acho que quando eu falei em disciplina, Lili, eu quis dizer exatamente isso, porque o meu dia está É, muito voado, né? Eu estudei um monte de coisa, sei um monte de coisa, li muitas coisas e fico o dia todo, vou andar com o cachorro, faço as coisas, mas eu percebo que me falta exatamente isso. No final do dia, às vezes eu fico pensando, o que que eu fiz o dia inteiro? Né? Então, é nesse sentido mesmo que você disse agora que eu quis colocar a questão da disciplina. É por aí. maravilhoso. Coisa por coisa, instante por instante, momento a momento, né? Aham, Esse é, é o foco, é trabalhar o foco. Por isso que mindfulness é trabalhar o foco mental no momento presente. perfeito. Muito bom, gente. Então, olha só, vamos caminhar aqui. Eu vou fazer uma praticazinha com vocês. Eu vou fazer uma praticazinha com vocês aqui. E aí eu vou fazer só uma perguntinha também aqui, né? Entre essas investigações que nós fizemos já no nosso encontro, vou fazer mais uma pergunta para vocês. Um reconhecimento fundamental para da percepção que se amplia é qual o nível de estresse durante a semana. Ou a gente está numa semana pequena, vai. Hoje a gente está na terça-feira, né? Vamos fazer aí de sexta, final de semana, não, vai. Vamos pegar um pouquinho da semana passada, né? Vamos pegar a semana passada até agora. Qual o nível de estresse que você passou? De 0 a 10. Pensa um pouquinho, pensa, reflete qual. E reconhece dentro desse olhar, assim, que você pode, às vezes, pensar num momento mais estressante, outro mais leve. O que que aconteceu que dispara esse gatilho de ansiedade, né? De estresse, de angústia, de diversas coisas, de desarmonização. Pensa nesse gatilho, pensa nesse lugar. Qual é o fator que mais contribuiu, né? E aí, de que forma é isso que você está refletindo, que você está reconhecendo, percebendo, aonde você encaixa nisso tudo que a gente falou hoje? Faz esse reconhecimento, sem julgamento, esse reconhecimento. Será que esse gatilho tem uma identificação com o passado, com o futuro? Faz parte de um hábito, é uma erva daninha? Ou ela realmente existe, ela está presente no momento agora? O que te aconteceu foi realmente no presente? Como você lidou? As relações, como você fez essa troca de fora para dentro e de dentro para fora? Muito bom. Mediante a essa observação, agora eu vou te guiar, então, por uma breve prática formal. Prática formal vai pedir para você ficar sentado, né? Ou se não, deitado, mas hoje é sentado. Então, dá uma espreguiçada aí no corpo, que eu falei muito, né? Assim, dá uma torcida, sempre assim, dá uma passada na mão no rosto, para dar só uma. Falei bastante, você refletiu bastante também, né? Então,
dá uma mudadinha assim né? Só para a gente finalizar aí, tirar do peso dos ombros, assim, pô, nossa, dá uma chacoalhada. Agora é ótimo. Então, aí agora eu vou te convidar para fechar os olhos. Primeiro, antes de fechar os olhos, achar uma posição confortável, né? Seja sentado na cadeira, no chão, onde for. Apoie as suas mãos também, saiba onde você está com as mãos apoiadas. E depois, agora sim, depois do corpo ajustado, o fechar os olhos. Fechou os olhos, imagina imediatamente, faz algumas respirações profundas e amplas, longas, e que essa seja uma respiração de organização. Percebe organizar o corpo, organizar todas as informações que eu trouxe para você, soltar o que tiver que soltar, perceber onde você está agora, nesse momento, os pés no chão, seu corpo presente, sentindo onde você está, da mesma forma quando você chegou no início da prática, agora fazendo um check-out, assim, uma saída. E dentro de todas as reflexões de hoje, traz algo que você quer mudar, algo que você quer ver mudar numa atitude sua, de dentro para fora. Algo que realmente. Mas escolhe uma coisa só. Uma coisa. Uma única coisa. Tenha clareza daquilo que você quer mudar. Tenha clareza. Pode ser algo desagradável, pode ser um problema, uma doença, algo que você irá mudar. O que é? Define para você, mentalmente. O que é? Então, respira fundo e agora vamos juntos fazer de conta, vamos usar a imaginação mental. E vamos fazer de conta que hoje, à noite, enquanto você estiver dormindo, um maravilhoso milagre vai acontecer. E que a dinâmica de seus desafios e aspirações terá mudado de uma forma saudável quando você acordar pela manhã. Então, aquilo que você escolheu mudar terá mudado quando você acordar pela manhã. Porque sabemos que qualquer coisa, realmente qualquer coisa, é possível na imaginação. Então, vamos entrar mais um pouquinho nisso. E vamos tirar alguns momentos para imaginar como você pode se ver diferente de manhã, diante dessa sua escolha. Como você poderá se ver diferente. Porque um milagre aconteceu durante a noite. O que terá mudado em sua aparência? O que terá mudado em sua aparência? Veja. Como você se verá a si mesmo? Como você se verá a si mesmo? E de manhã, como você se sentirá diferente? Como você se sentirá diferente? Como o seu corpo, a sua mente se sente diferente depois que este milagre aconteceu. Se veja como você está se movendo diferente.
O que você dirá que será diferente? Veja, o que você dirá que será diferente? Como a sua voz está soando? Como a sua voz está soando? O que você estará dizendo para si mesmo que será diferente? O que você estará dizendo para si mesmo que será diferente? Quando os outros notam as mudanças também em você, o que estarão dizendo sobre você? O que os outros estarão dizendo sobre você diante das suas mudanças? Escute, escute. E imagine agora, quando você notar as mudanças nos dias seguintes, como você se comportará diferente? Como você se comportará diferente diante da mudança que você escolheu? Veja. E então respira fundo, amplo, e vai retornando para esse momento, abrindo os olhos, tocando o seu corpo, tocando o seu rosto, aquecendo, sentindo. E eu vou fazer o último exercício para a gente fechar, usando um pouquinho do que a gente fez. Essa meditação é uma meditação pequenininha, simples, que faz parte de mindfulness, para colocar, seja toda manhã ou seja à noite, para você fazer. Ela vai dar 5, no máximo 8 minutos, eu não lembro exato, mas eu sei que ela é bem curtinha, né? E que é importante aí no decorrer dessa semana. Eu já vou pôr no grupo para vocês que vão fazer o curso. Eu já vou deixar essa meditação no grupo para que você possa fazer amanhã, depois de amanhã, com a mesma coisa. Não, essa semana, aquilo que você escolheu mudar, você mantém durante uma semana, tá? E agora, aquela experiência que alguns já fizeram comigo, que eu adoro fazer, só para a gente se lembrar e ver se ela dá certo mesmo. Você vai ficar em pé. Você vai ficar em pé. Eu vou ficar em pé aqui. Todo mundo me vendo. Também gosto de te ver. Você vai ficar em pé. E é importante que você levante o braço, um só, qualquer um deles, e veja se você tem espaço para girar. Ó, aqui não estou conseguindo girar, vou ter que ir um pouco mais para frente. Aqui eu consigo fazer o movimento do meu braço por inteiro. Ótimo. Pronto. Então, vamos lá. Então, vamos lá em pé, deixa os seus pés na largura do quadril, os braços soltos ao lado do corpo. Eleva o seu braço direito na altura do seu ombro. Indicador aponta lá para frente. Olha lá para a ponta do seu indicador. Olha lá para a ponta do seu dedão, do seu dedo. E você vai girar, girar para o lado direito, o máximo que você puder. O olhar vai acompanhar o dedo. O olhar acompanha o dedo.
gira o máximo. Pode até dobrar um pouquinho o joelho para você ir mais um pouco, né? Só não tira os pés do chão, mas vai o máximo. E para onde você conseguir. Olha para esse ponto, segue lá o dedo, a ponta do dedo, e veja onde ele está lá na parede, veja onde você apontou. Marcou o ponto, volta o braço, solta o corpo, e você vai fazer a mesma coisa, só que agora com os olhos fechados e sem fazer. Você vai fazer na mente. Presta atenção nisso. Na sua mente agora você vai fazer, ok? Então, fecha os olhos e eu vou narrar como se você estivesse fazendo. Você vai fazer na mente. Eleva o seu braço direito. Não faça só na mente. Na mente. Imagina-se fazendo. Eleva o seu braço direito na altura do seu ombro. Aponta o indicador lá para frente. Olha para o seu indicador e agora vai girando, vai girando. Está fazendo mentalmente. Vai girando, e você vai ultrapassar aquele ponto que você foi até a última vez. Vai ultrapassar aquele ponto. Vai mais longe que você puder. E então, com os olhos fechados ainda, mentalmente, o braço volta, volta, volta e solta o braço. Agora, abre os olhos e vamos de fato. Eleva o braço até a altura dos ombros. Indicador apontou lá para frente. Agora vai. Vai. E veja, vai. Vai tudo. E veja até onde você foi. E veja até onde você foi. Marca o ponto. Será que foi mais? Agora volta. Volta e fala para mim aqui. Ou escreve, ou abre o microfone. Só pra gente. Foi mais? Foi só um pouquinho mais? 1 metro a mais. 1 metro mais. E já você fez essa segunda vez, né, Papi? É. É para checar mesmo, né? Tipo, agora Outra vez foi menos, foi uns 20 centímetros só. aposto que na primeira vez você foi o máximo. Falou, eu vou o máximo porque eu já sei que depois eu vou tentar de novo. Pedro, foi mais? Foi mais, sempre dá certo isso. Tá me Por quê? escutando agora? Tô escutando. Ah, Por que que isso sempre dá certo, né, gente? sempre dá Porque certo. é só um exemplo. Esse exercício veio também, né, esse exercício veio de John Kabat-Zinn, né, que ele mostra o poder que é na nossa mente, a capacidade que nós temos de imaginar e poder realizar. E agora eu pergunto para vocês, assim, também nessa reflexão, se a gente imagina que a gente pode ir muito mais e a gente vai, o que acontece, será, que se a gente imagina que a gente não pode ir, que a gente tem medo, que a gente não é o suficiente, que a gente não sabe falar direito, que a gente não é bom, que a gente só fala as coisas erradas, que a gente não. Imagina aí, etc. e tal, né? O que isso faz também para o nosso corpo, para a nossa mente e para a nossa energia. Então, fica essa reflexão também e fica, né, essa lição para a gente poder olhar para o nosso campo mental, ampliar a percepção da experiência no nosso corpo físico, no nosso corpo mental, no nosso corpo energético e sem julgamento, perceber o piloto automático, respirar e conseguir fazer essa diferenciação. E essa semana a gente vai ficar com ela, porque, mais uma vez, oficialmente a gente começa na semana que vem, tá bom? Onde a gente vai ter tudo certinho assim, mas essa ficou a 9ª aula, mas ficou muito boa, eu achei, né? Uma apresentação muito boa.
Espero que vocês tenham gostado muito também. Espero ver todas essas carinhas aí no curso. E quem quiser também convidar outras pessoas, né? A gente tem aí essa possibilidade. Eu vou deixar essa aula gravada para poder passar. Vocês podem passar para quem vocês quiserem, por favor, porque, como eu disse no início, é urgente que, quando nós conseguimos organizar nós mesmos, naturalmente, o outro, o campo, todos começam a se harmonizar. Então, quanto mais pessoas compreenderem essa necessidade, esse chamado urgente para se harmonizar, para se conhecer, melhor para todos nós, né? Então, encerramos aqui. Se alguém quiser trazer alguma pergunta ainda, ok, tudo bem, mas também só ver se tem alguém querendo falar. Tudo bem. Eba, isso aí, Grazi, eu queria muito que você viesse, querida, eu queria muito, sim, que você viesse. Fico feliz, viu? Vou te pôr lá no grupo, aceita. Um abraço, então, para todos. Vou já Então, passar a meditação milagre, já começa quem está fazendo o curso a partir de amanhã, que a gente já vamos na força do milagre. Boa noite para todos, bom descanso, muito obrigada, muito obrigada. gratidão, Lili. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.